Gravando. Tudo certinho com a tela? Tá ótimo, Fernanda. Primeiramente, Fernanda, eu quero agradecer, tá, pela sua disponibilidade, por você parar, né, esse tempo, dedicar o seu tempo para compartilhar, para contribuir com tantas pessoas que precisam, né, que precisam de apoio, que precisam de conhecimento. E você, com a sua experiência, com toda a sua capacitação, veio para contribuir conosco. Então, quero agradecer pela sua participação nesse dia. Tá? Obrigada. Eu que tenho que agradecer o convite. É um prazer compartilhar um pouquinho do que eu sei aqui com vocês. Eu preparei um material super especial, vai ter bastante conteúdo e eu vou puxar bastante para a prática, que para mim esse é o ponto de mudança, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. De novo, obrigada, é um prazer, e vamos embora. Eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas e de equipes dentro de empresas. Eu sou parceira para quem busca resgatar o protagonismo da sua vida. A Lucélia acabou de entrar. Boa noite. Agora estou me apresentando. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas e de equipes, de profissionais. Eu sou parceira para quem busca ajuda para retomar as rédeas da vida, para quem quer desenvolver a autoconfiança, retomar o poder, ter equilíbrio, ter paz na vida, desenvolver a carreira. Eu trabalho também com gestores e times. O meu foco é trabalhar com a liderança para que saia do papel, que a gente traga segurança para a prática, para vivenciar mesmo dentro da equipe, dentro da empresa, o engajamento, a valorização do time, das pessoas, para que com esse compartilhamento, com essa valorização e reconhecimento do time, que a gente busque novos resultados. Eu também trabalho com autoconhecimento, eu trabalho com uma pesquisa comportamental, o DISC, e esse é um ponto bem bacana, porque é o autoconhecimento aplicado, é o autoconhecimento que te fortalece para que você se prepare e dê o seu passo. Eu sou trainer dessa metodologia também, e a minha formação, eu sou farmacêutica bioquímica, eu trabalhei com atendimento ao cliente e como gestora em uma indústria farmacêutica. Faz 2 semanas, né, Nailma, que você trouxe a aula a nossa conversa sobre definição de objetivos. Isso. E a ideia foi complementar. O que vem depois da definição de objetivos? Depois disso, tem que fazer acontecer. Então, nessa nossa conversa hoje, eu vou trabalhar com vocês integridade, vou trabalhar autorresponsabilidade e o estado de prontidão para você entrar em ação. Mas eu tinha alguns alinhamentos iniciais, porque depois da aula da Lailma, eu queria, não sei se a Lucélia poderia falar, ou se alguém pode compartilhar, que depois dessa aula eu queria saber quem que aplicou, quem que colocou para funcionar. E eu também queria saber qual era a expectativa de vocês. Independente, quem está me assistindo, eu quero que antes da gente começar a aula, você se pergunte qual que é a expectativa que você tem com o conhecimento que vai aplicar hoje. Você precisa entender o que você vai esperar dessa aula. Então, definir os objetivos e o que vem depois. O que é esse estado de prontidão? O que você espera absorver da aula? Porque o meu objetivo com vocês é trazer para a prática.
Nada muda se a gente não começar com conhecimento, com prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. Parece simples e pode ser. Eu só não estou falando que é fácil. Mas é uma regrinha. Parte daí, vamos partir daí. Porque quando você conhece, se você não põe em prática, se você não repete, você ainda não aprendeu. E aí o que a gente costuma falar? Você não vai fazer duas coisas, o negócio é fazer 2.000 vezes a mesma coisa. E não uma vez 20 coisas. É repetindo, aplicando na prática. Saber e não fazer ainda não é saber. Eu vou resgatar um pouquinho do que a gente trabalhou, que a Lailma trouxe para vocês, sobre o modelo SMART, para definição de objetivos. Esse modelo você usa para estabelecer objetivos e metas. Cada letra da palavra SMART, ela traz um significado. O S é de específico, então quer dizer que quando você trabalhar os seus objetivos, tem que ser específico, tem que ser claro, tem que ter clareza, tem que ter visão de futuro. Você precisa definir e explicar os seus objetivos como se fosse para uma criança de 10 anos entender. Tem que ser claro assim. O M de SMART é de mensurável. Então, não basta ser só específico, você tem que ter medidas, tem que ser mensurável, tem que ter evidência. E eu vou trazer um exemplo rápido para vocês. Se eu tenho a meta de comprar um apartamento, esse apartamento, se você só definir o objetivo como a compra do apartamento, quando você chegar numa imobiliária, quando você abrir um site para procurar o apartamento que você quer, se não tiver específico, você não sabe nem por onde começar. Então, tem que estar específico. Onde que vai ser? Onde você quer esse apartamento? Que bairro? Que tamanho? Com quantos quartos? Com quantos banheiros? Vai ter área social ou não precisa de área social? Quanto que você vai investir nesse apartamento? Precisa estar específico, precisa ter medidas para você começar. E também tem que ser alcançável, tem que ser possível realizar. E você também tem que ter ciência de que alguma coisa você vai ter que abrir mão para conquistar a longo prazo. Tem que pagar o preço, tem que parar de pensar no agora para olhar no benefício futuro. O R de SMART é de relevante, precisa ser importante para você. Precisa atender os seus valores, precisa ter uma ligação emocional, porque senão ninguém tem motivação, ninguém tem combustível para correr atrás de uma meta que é mais ou menos, precisa ter significado, precisa ter valor para você. E tempo e prazo. Sem dia, mês e ano, não tem senso de urgência. O nosso sistema funciona, é como se fosse uma ordem. Quando você usa o SMART para definir um objetivo, é uma ordem que você mandou para todo o seu sistema. E aí, quando você tem uma ordem, você busca concretizar esse objetivo especificado. Nesse slide, então, SMART, sempre que você fizer o SMART, usar o SMART para definir uma meta, você junta, agrega um significado, um sentimento, um valor. Tem que ter um porquê muito forte, gente. Se não tiver um motivo para que você busque esse objetivo, não vai acontecer. Se você pode incrementar, também pode ter um porquê. A conquista de um objetivo importante para você, você pode também fazer por outras pessoas, fazer por pessoas importantes para você. E aí, quando você faz pelo outro, aumenta também o seu comprometimento. E aí eu trouxe uma regrinha, uma prática. A partir do momento que você liga o seu objetivo com alguém importante, para que você se comprometa ainda mais, você pode pensar no que vai acontecer ou qual o impacto disso para essa pessoa importante. Se um objetivo que você
junta, define para a sua família. A compra do apartamento ainda é importante para a sua família também, para o seu esposo, sua mulher, seus filhos. E se você não conseguir isso, o que impacta para essas pessoas? Pensa no que de ruim pode acontecer, o impacto negativo disso. Você vai ver o quanto isso te dá motivação e engaja você na conquista desse objetivo. Essa foto é para lembrar você que não basta ficar na cabeça. Precisa escrever. Tudo que é importante na nossa vida está num documento, seja o seu CPF, seja o seu RG, um contrato que você firma, tem que estar escrito, porque a hora que você escreve, novamente você reforça esse compromisso com o seu objetivo. O SMART, então, é para definir o destino, ele te ajuda na definição do seu destino, o final da corrida, mas para você desenhar o caminho, precisa de um pouquinho mais. Você precisa de um processo, de etapas a serem cumpridas. E aí requer um mapa, requer um plano. O plano de ação, a Lailma também trouxe para vocês um modelinho que ajuda vocês a pensar nesses pontos. É a metodologia 5W2H. São palavras em inglês, mas eu já vou para o português e vou fazer um apanhado, porque se você correr por todas essas palavras, você faz o seu plano de ação. Você faz, então, tendo o seu objetivo bem definido, um objetivo SMART, aqui no o quê? Você pode especificar as etapas a serem cumpridas. Que passo a passo você precisa cumprir para atingir esse objetivo, para conquistar esse objetivo? Por quem? A gente já falou por quê. O seu porquê e por quem que você vai fazer isso. Quem que está envolvido na conquista do seu objetivo? Você e mais quem? Dentro de uma empresa, que outra equipe, que outro departamento está envolvido? Como? Então, você já sabe o passo a passo, agora você precisa saber como você vai cumprir cada etapa, o que precisa ser feito e como tem que ser feito. Quanto vai custar? Quais recursos você precisa? Para quando? A gente já falou isso lá no SMART também. Quando? Dia, mês e ano. Tudo bem se você estimar uma data e essa data precisar ser reajustada, mas o importante é que inicialmente tenha uma data e que você trabalhe com essa data, para que tudo seja realizado até essa data. Pode acontecer de rever essa data? Pode, mas você trabalhou com aquela urgência, com aquele ponto. E onde? Dentro da empresa também. Que departamento? Que contexto? Que área? De novo, não pode ficar no plano mental. Não pode ficar na cabeça. Tem que ser escrito. Tem que ser anotado. E nesse momento, eu quero... Esse foi um breve resgate do que a Lailma trabalhou com vocês na primeira aula. E nesse momento, eu queria... Quem estiver assistindo, quem estiver aqui, se quiser compartilhar, viu essa aula, e aí é novamente o que eu falei lá no começo. E aí, depois da aula da Lailma, vocês aplicaram? Vocês definiram seus objetivos? Colocaram no papel? Porque essa reflexão é importante. Porque se não foi feito lá, precisa tomar a decisão de fazer agora. E não dá para continuar sem começar pelos objetivos, sem começar por um planejamento. E aí, reflita também que se você colocou no papel, e as ações? E o dia a dia depois de colocar no papel? É preciso a gente avaliar que tá escrito, tá definido, mas se eu não revisitar isso toda hora, se eu não entrar em contato com o objetivo sempre, e sempre é diariamente, dia após dia, senão isso não vira realidade. Não vai bastar só escrever, você tem que viver isso. E aí a gente vai trazer tudo...
essa parte prática que eu quero dividir com vocês, que vai ajudar no estado de você estar pronto para a ação. Porque não basta estar definido, não basta ter o plano. Você precisa ir um pouquinho além. O ponto que eu quero partir de agora eu quero que você reflita nesse momento em que você quer melhorar. Então, eu vou ainda resgatar o que eu já falei, mas nesse ponto, quero que você sinta, tá? Em que eu quero melhorar? Porque a partir do momento que você se pergunta em que você quer melhorar, tem clareza, você sabe para onde ir, você sabe a direção. E eu trouxe essa palavra propositalmente, que nem sempre ambição, quer dizer, na maior parte das vezes, a ambição tem um aspecto pesado. Muitas vezes, ela está atrelada com ganância, com um sentimento ruim. E ambição, eu quero trazer uma outra visão para vocês. Ambição é o que você quer ficar melhor, em que você quer melhorar. Então, é bom que a gente tenha ambição. E a ambição, o querer melhorar em um determinado ponto, em uma determinada área, vai ser a base da motivação. Porque motivação é você fazer com consistência, dia após dia, aquilo que você quer construir na sua vida. Novamente, objetivos e metas precisa ter um desejo forte, um desejo que te move. É quase uma obsessão. E também aqui no bom sentido. Um objetivo que você respira, que você vive, que você pensa nele, que tem a ligação com o que você quer. Porque tem algo maior envolvido. Ou com você, ou porque você ama. Então, nesse momento, eu quero que você reflita. Qual que é a sua ambição? E aí, eu trouxe um monte de áreas aqui para vocês. Quero que vamos passar por cada uma. Qual a sua ambição? Ou seja, em que você quer melhorar? Na sua carreira, no seu empreendimento, nas suas finanças, na saúde, no seu relacionamento amoroso, com a sua família ou amigos, lazer, diversão, espiritualidade ou qualquer outra área que você queira que seja importante para você e que eu não relacionei aqui. Fernanda, eu quero melhorar em todas. Não vamos começar com todas, não. Eu quero que, no máximo, a minha orientação aqui para você é escolha 2, no máximo 3. Porque a mudança começa do pequeno. Eu quero que você olhe para essa lista de áreas e você vai sentir qual que é a mais importante, qual que você precisa dar atenção e dedicar a sua energia. Escolhe 2. E aí você vai escrever. Bom, eu escolho trabalho e carreira. O que você quer melhorar no trabalho e carreira? Melhore em uma pequena parte. Não dê um passo muito grande. A gente não funciona assim. A gente funciona com passos pequenos. E aí, a partir do momento que você cumpre esse pequeno passo, você passa adiante. Então, escolha 2 áreas. Depois, no seu caderno, que você vai usar um caderno que é só seu, que é para os seus sonhos, que é para os seus objetivos, que é para o seu desenvolvimento. Lá no seu caderno, você escreve. Bom, você define as 2 áreas. Um exemplo, eu defino o trabalho. Então, dentro do meu trabalho, na minha carreira, eu quero ser melhor nisso. Quero ser uma melhor comunicadora. Eu quero desenvolver a minha liderança. Escolhe, define, mas defina de forma smart. O que você quer melhorar na comunicação? Você quer entender como você funciona para a sua mensagem ser recebida pelo outro? O que precisa estar específico? Se você só deixar, quero melhorar a liderança. Tá, mas o que da liderança? Em que ponto que você quer melhorar? E aí escolhe 2 áreas e escreve lá no seu caderno. Dedica um caderno para o seu desenvolvimento. E aí lá você começa a trabalhar esses pontos. Vai ter bastante coisa. Então, novamente eu estou insistindo. Escreva as suas ambições, escreva o seu objetivo, para que isso seja
para que você assuma o compromisso com você, com os seus sonhos, com o que você quer melhorar. Tudo que é importante está escrito. E seus objetivos também merecem estar escrito. Senão não funciona. Pode funcionar? Pode. Mas ali tem o compromisso. É importantíssimo você vigiar os seus pensamentos. Por que eu estou falando isso? Uma nova reflexão que eu quero trazer para vocês. Na maior parte do seu tempo, você pensa em quê? Você pensa nas coisas que você não quer? Porque isso pode acontecer e esse é um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. É comum a gente dedicar a nossa atenção, o nosso foco, para aquilo que a gente não quer. Eu não quero esse trabalho, eu não quero mais esse chefe, ou eu não quero mais brigar na minha família, estou cansada de tanta briga. O seu foco está onde você não quer. E aí o meu convite é para você experimentar. Dedica o seu tempo e a sua energia pensando no que você quer. Porque olha o peso que vem quando você fala sobre coisas que você não quer. Eu não quero mais brigar, já estou cansada de briga, eu estou cansada desse clima pesado aqui em casa. E aí, se você muda, se você sai do que você não quer para o que você quer, por exemplo, eu quero ter um bom relacionamento com a minha família, com os meus filhos, eu quero ter união, eu quero chegar em casa e sentir paz, eu quero me conectar com eles. A energia é toda outra. E você falando isso e pensando, as suas ações elas vão estar coerentes com isso. Porque quem não quer brigar pode simplesmente ficar quieta, ficar reclusa, ir para o quarto e se fechar. Mas quando você coloca para você esse compromisso e esse pensamento, não, eu quero me conectar com a minha família, eu quero ter paz, eu quero me comunicar, ficar próximo deles, as suas ações vão ser coerentes com o que você está falando. E aí, ao invés de reclusa, você vai buscar ouvir mais, falar mais, expor o que você está sentindo. Porque esse é o ponto. Você direcionou os seus pensamentos e direcionando os seus pensamentos, as suas ações vão ser coerentes com o que você deseja. Outro ponto que eu quero também chamar a atenção de vocês é o diálogo interno. Todo mundo tem duas vozinhas dentro de si. Todo mundo. E é preciso que a gente aprenda a diminuir aquela vozinha que fala que você não vai conseguir, que é difícil, que vai demorar, que não vai dar certo. Essa vozinha é a voz crítica, que todo mundo tem. Só que essa voz, com treino, com repetição, treinando, você baixa o volume dessa voz. E aí você sai dessa voz crítica e você aumenta o volume daquela voz, daquele pensamento que te impulsiona, que te fortalece, que te alavanca. Isso é fácil? Não, não é fácil. Na mudança de padrão mental ou de comportamento, em momento algum é fácil. Exige esforço, exige uma quebra de padrão. Só que é possível. Com muito treino diário, quando você se pegar dando ouvidos à voz do diabinho, à voz crítica, você pode dar um basta e falar, não, opa, espera lá, eu resolvo. Deixa eu me pegar com esse pensamento que me fortalece. Isso é treino e é possível. Vigie as suas atitudes. Então, para quem chegou agora, a gente está falando dos passos que a gente precisa cuidar e dedicar foco. Depois que você estabeleceu os seus objetivos, suas metas, você precisa se preparar para colocar isso em prática, para buscar os seus objetivos, os seus resultados. Falei agora dos pensamentos. E o próximo ponto é vigiar a sua atitude. Em geral, a gente tem
a atitude, o padrão de culpar, de procurar culpados. Será que a culpa, de culpar até a si mesmo, ou culpar outras pessoas, o que está fora, será que isso é um padrão que está funcionando mais forte na sua vida? Porque se for, é preciso interferir, é preciso atuar aí. Porque se algo dá errado na sua vida e você já tem o padrão instalado de procurar culpado, claro que o culpado não vai ser você. Vai ser o tempo que choveu, vai ser o procedimento ou o manual que não estava bem escrito, nem o e-mail que não estava explicativo, o seu chefe, meu filho que ficou doente, o despertador que não tocou. Isso aí, culpar, é até uma atitude. Eu vou chegar a isso mais para frente. Porque aí encontrar o culpado, ele te enfraquece. Porque aí você vai estar gastando energia para falar desculpas, para justificar. E esse dar desculpas, justificar, explicar, você está explicando o que não deu certo. Você está com toda a energia no que não deu certo. Culpar, quando você se dedica a dar desculpa, explicar, culpar o outro, culpar o tempo, culpar o chefe, isso está baseado no passado. Você está focando numa coisa que não muda, que já passou. Opa. Isso faz de você reativo. Isso faz você estar refém de uma situação de que já passou e você não volta atrás. Isso te coloca na posição de vítima. De novo, você está à deriva, você está em função do meio ou do que vai gerar desculpa, do que você não pode mais mudar. Quem culpa geralmente tem alguns padrões de fala. E aí eu quero que você se policie no seu dia a dia. Porque quem culpa, quem está com foco lá no outro e não se responsabiliza, geralmente fala: eu deveria ter ligado para o tal cliente. Eu teria que ter falado com fulano. Eu poderia ter feito isso. Poderia, teria, está tudo no passado. E o passado não muda. Mas também fala: eu preciso, eu vou tentar. O vou tentar te conforta para você não conseguir. É quase um afago e quase já te preparando para não dar certo. Culpar é inútil. Reclamar também é inútil. É uma atitude infantil. E aí eu quero que você fique realmente com essa visão que eu te trouxe. Porque quando a gente reclama, quando é muito mimimi, é quase birra de criança. E você está insistindo numa situação que não vai mudar. Você reclamar do trânsito que você pega para ir ou voltar do trabalho não muda o trânsito. Isso só impacta no seu estado geral, no seu estado mental, no seu estado emocional. Tem coisas que você não controla, então não reclama, porque é inútil e é infantil. É quase a birra da nossa criança. Tá, Fernanda, e qual a alternativa? Se responsabilizar. Quando você toma para si, abraça isso, não, deixa que eu resolvo, é minha responsabilidade, a vida é minha, eu resolvo, porque ninguém deve nada para você, é você que tem que resolver, é você que tem que ter essa atitude. Quando você se responsabiliza, você foca no que você pode fazer, no que você pode realizar, no futuro, no presente e no futuro, você tem chance de atuar. E aí você vira protagonista. Você deixou de ser reativo para ser proativo, para fazer, para decidir. E aí você, se responsabilizando, você toma o comando da sua vida. Você toma o comando da direção que você quer seguir. Você vai exercitando o seu poder, o seu protagonismo. E quando a gente se responsabiliza, a gente volta para o presente. A gente sai do passado onde não muda mais
e a gente volta para o presente e volta para os recursos que eu já tenho agora. Quando você se responsabiliza por exemplo, decidir mudar de carreira, buscar um novo emprego, e aí você se responsabiliza. Não, é o momento, eu vou buscar essa mudança de carreira, eu vou buscar o meu crescimento. E aí você usa o que você tem hoje, você usa os contatos que você tem hoje, você usa os conhecimentos, os cursos, o dinheiro que você tem hoje, porque a mudança pode exigir mais, sim, mas você já é capaz de dar passos com o que você já tem. Dá um passo com o que você já tem e você já não está no mesmo lugar. E quando você se responsabiliza, você está orientado para o futuro. É aí que você muda, é no presente, estando no presente e olhando o futuro. Já o padrão da fala de quem se responsabiliza é o padrão do eu quero, eu consigo, eu sou capaz, eu vou fazer, eu vou conquistar. Olha o verbo de ação que te puxa para o movimento. Você não está mais reativo, você já está no comando. Fernanda, de novo, e a prática? Eu quero que você experimente, não acredite em mim, experimenta. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, assume a responsabilidade e vê o que acontece. E aí, assumir a responsabilidade é se perguntar que parte que me cabe para resolver isso. Qual a parte, o que eu posso fazer para lidar melhor com isso, para resolver, o que eu preciso fazer, por onde eu vou começar? E você se responsabilizando, o poder está na sua mão, a decisão está na sua mão, é você quem define. Se responsabilizando e agindo de forma coerente, aí sim você muda os seus resultados. E eu não estou falando para dar um passo gigantesco, não, um salto gigantesco. É uma decisão e aí você vê a implicação disso. Foi para a direção que você quis? Ótimo, continua. Não foi, ajusta. Eu gosto de usar uma imagem de que se você estiver caminhando na rua, você está a um passo de uma esquina. Esse um passo que você dá já amplia o que você está vendo. E aí você tem outras opções. É isso, é um passo de cada vez. E quando a gente trabalha com desenvolvimento, é justamente isso, é o pequeno, é o tijolo por tijolo, que a gente constrói a ponte, constrói a casa, constrói o nosso castelo. Eu quero trazer 3 níveis pelos quais a gente passa e pelos quais é importante que hoje você se analise. Pega o objetivo que você definiu e eu quero que você avalie em que ponto, em que nível você está. O primeiro nível é o nível do querer. Nesse nível, quando eu só quero uma coisa, só está no plano mental. Eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos, por exemplo. O querer, ele só está no plano mental. E aí, quando você só está no querer, você está à deriva, você está à mercê de coisas que estão fora, porque só está no plano mental. Você não atuou mais profundamente. E aí, às vezes você pode até pensar, puxa, eu não vou fazer essa viagem porque eu não tenho o apoio da minha família, que está gastando muito. Eu não vou fazer essa viagem porque meu emprego não está pagando bem, diminuiu o meu benefício, sei lá, estou com medo de corte. Não vou fazer essa viagem por causa disso, por causa daquilo. E aí vai. Ou eu não tenho sucesso porque eu não tenho apoio de fulano, de ciclano, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho aquele curso que eu preciso. E aí você percebe que, de novo, esse padrão te coloca reativo, vítima, porque você está refém de uma circunstância que você não domina. Você está colocando o seu foco lá fora. Porque aí você pode pensar, nesse nível do querer, você está muito funcionando com o pensamento, se eu tiver isso, se eu tiver dinheiro, eu faço aquele curso e aí eu mudo de emprego.
Quando eu tiver o apoio do meu par, do meu colega de trabalho, aí eu vou conseguir entregar aquele projeto. Está fora, você está sem poder, você está sem material para decidir, você está fraco, você está enfraquecido, você está refém do que está lá fora. E, de novo, a culpa está lá no que você não tem, no que você não tem dinheiro, você não tem recurso, você não tem contato. E quando o seu foco está lá fora, você não tem como mudar. É preciso sair desse nível. Um nível intermediário é o nível das escolhas. Você saiu do campo do querer e você já passou uma parte. Você já tem o eu quero fazer isso, eu estou disposto a fazer isso, e aí você tomou uma decisão. Eu adoro essa palavra e explicar de onde ela vem. Ela vem da junção do verbo, aí eu não sei falar, gente, mas o verbo, gente, eu não sei, mas é o verbo que significa cortar, que é decisão. O cisão vem desse verbo latim que significa cortar. E o prefixo de significa fora. Então, quando você decide, você corta fora opções e você segue numa direção. Decidir é você ter 3 mais opções e decidir por qual você vai. Decidir o seu plano A. Você tem o plano A, o plano B, o plano C. Mas nesse momento você vai colocar o foco, vai decidir pelo plano A. E é ele que você vai fazer funcionar. Nesse campo das escolhas, nesse nível de já decidir, de já escolher, tem planejamento. E você é parte da solução, mas ainda você não atingiu o nível que gera resultado. Porque mesmo sendo parte da solução, ainda tem o foco no externo, em coisas que estão fora de você. Esse é um nível intermediário. O nível que é o estado que você tem que entrar, o nível que você tem que entrar para atingir os seus resultados, os seus objetivos, é o nível do comprometimento. Nesse nível, é o que você fala, que você assume para si, que você se compromete, é o nível que você fala, eu vou fazer acontecer. Custe o que custar. Leve o tempo que custar, leve o esforço que custar, eu vou fazer. E eu só vou parar a hora que eu decidir, a hora que eu atingir o que eu quero, a hora que eu conquistar o que eu quero. Não tem opção. Nesse nível do comprometimento, não tem opção. Ou você faz ou você faz. Porque você só vai fracassar se você desistir. Porque enquanto você tiver recursos para continuar, e eu não estou nem falando continuar pelo mesmo caminho, você pode experimentar meios, alternativas diferentes aí ao longo da sua caminhada, mas você vai continuar até você conseguir. No nível do comprometimento, as dificuldades não te param, porque você entende que o obstáculo é parte do caminho. Ninguém atinge um resultado expressivo, um objetivo maior, sem passar por dificuldades. Isso vai acontecer, mas você vai estar preparado, porque você já pensou previamente. E se você não estiver preparado, você vai estar fortalecido para o seu estado mental, para você superar isso, para você buscar recurso, para você buscar ajuda. No comprometimento, você está direcionado, você está engajado, você está obstinado. E aí, de novo, presta atenção no seu padrão de fala e de pensamento. Tem que ter verbo de ação, tem que ser voltado para o presente, com o olho no futuro, tem que ser verbo de realização, de fazer. E aí, eu quero deixar aqui uma outra dica para você. Eu quero que você pense em uma grande conquista que você teve no passado, uma conquista expressiva da qual você se orgulha de ter conseguido. Eu vou trazer uma que foi muito importante para mim. Passar na faculdade, entrar na faculdade que eu quis estar.
E aí, eu quero que você resgate o que você fez antes, como que você pensou e o que você sentiu e o que você fez antes de conquistar esse objetivo. Eu era focada, eu abri mão de diversão, de lazer para estudar, eu respirava isso, eu vivia isso toda hora e eu sentia cada dia que eu crescia, que eu era capaz, que eu ia chegar lá. Esse é o estado que eu quero que você resgate e traga para hoje, para você atingir o que você quer hoje. É esse estado de que eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu já estou pronto, eu vou fazer. É esse estado que você tem que ancorar, que você tem que repetir, que você tem que trazer. Porque é só no comprometimento que a gente atinge o que a gente quer, que a gente conquista o que a gente quer. E aí é o que, nesse momento, passamos pelo nível de querer, no nível de escolha, de estar decidido, mas tem um próximo nível, nível de comprometimento. E aí, você está em que nível? Quero que você pense, quero que você coloque lá no seu caderno que nível que você está. E se você estiver no nível do querer, de escolher, o que você pode fazer para passar para o próximo nível? O nível de comprometimento, para o último nível. O que você pode fazer? Uma outra dica, outra prática que funciona muito é o que se comprometer com as pessoas. Não, é até comum a gente ter o pensamento de que coisas que a gente quer muito, a gente não fala para ninguém. Porque a pessoa pode ficar com o olho gordo, pode não acontecer se eu falar. Nada disso. Se compromete publicamente, fala para as pessoas importantes para você, olha, até tal data eu vou atingir esse objetivo. Se compromete, porque a hora que você se compromete com os outros, você se compromete publicamente, o seu nível de comprometimento aumenta absurdamente, porque a sua palavra está ali em jogo. O que você falou está em jogo. Isso muda o nível do engajamento, do comprometimento. E aí eu já estou falando tudo na prática. Então, eu trabalhei todo o estado de prontidão, o que é importante você prestar atenção para você realizar. A gente saiu só da definição de objetivo e eu estou trazendo a prática para você. Trouxe o comprometimento público, o comprometimento social. Isso é absurdamente positivo para você conquistar os seus resultados. Diariamente, a gente não falou da importância de escrever os seus objetivos, escrever o seu planejamento. Você precisa se conectar diariamente com isso e se ligar a essa meta, a esse resultado. A Lailma falou sobre isso também, da importância do quadro mental, da visualização. O exercício de você já se imaginar com aquele resultado. Então, daqui a 1 ano, eu quero comprar o apartamento que a gente já trabalhou lá, do jeito que eu quero. Essa visualização é você tirar 2 minutinhos. 2 minutinhos, você acordou, invista 2 minutinhos para você se imaginar dentro do apartamento. E aí você coloca sentimento, você sente que você tem aquele apartamento, você já imagina como é o sofá, como está mobiliado, do jeito que você quer. Invista para você se conectar com esse objetivo. Já sinta, traga um quadro mental colorido. Imagina o que sons que você vai ouvir, o que as pessoas, o que a sua família vai falar para você. Só que aí eu quero trazer um outro ponto para você. Você não vai só se imaginar já com o seu apartamento, com o seu objetivo conquistado. Eu quero também pedir para você experimentar
visualizar a jornada. E aí você vai visualizar todas as etapas que você precisa cumprir até chegar lá. E você também vai imaginar as dificuldades que podem acontecer. E aí você está fazendo esse exercício de visualização, você está imaginando como se fosse um filme passando dentro da sua cabeça. E aí você vai imaginar a jornada e você vai imaginar o primeiro obstáculo que surgir. E aí você já vai imaginar como que você vai superar. Continue imaginando. Outro obstáculo que surgir, o que você vai fazer para resolver? Então, a visualização, eu quero deixar aqui 2 pontos. Não basta só o final, não. Visualiza todo o seu trajeto, com os impedimentos que podem ter, que podem surgir, e como você vai solucionar cada um deles. Porque visualizando, você cria novas conexões. Isso passou a ser realidade para o seu cérebro. E aí você está mostrando para ele que caminhos são possíveis. Porque amanhã você pode ter uma experiência, uma conversa com outra pessoa, e a maneira como você pensou ontem de passar esse obstáculo, amanhã, um mês depois, você pode já ter outros recursos, outras formas. E aí você já sabe para onde você pode ir. Isso já virou verdade, isso já é uma conexão, que se você fizer uma conexão neural, um caminho já foi traçado aqui dentro, no seu sistema, e se você visualizar sempre, esse caminho se reforça. Quanto mais você pensar nas soluções, mais você vai ter recursos para passar. Próxima prática importante para você experimentar na sua vida. Rotina matinal. Eu vou trazer o ponto que para mim é crucial. Tem muito mais além, mas eu não pedi para você começar por um pequeno passo, e é por aqui que eu quero pedir para você experimentar. Quando você acordar, você fez o seu exercício de visualização, é rápido, é 2 minutinhos. Se você vai imaginar a jornada, vai dar 5 minutinhos. Se o seu sonho, se o seu objetivo você não puder dedicar 5 minutos do seu tempo para o seu objetivo, aí você precisa repensar outras coisas na sua vida. E aí, eu estou te falando porque eu já testei e eu quero que você experimente. Experimenta o que vai trazer para você se conectar com os seus sonhos. E aí, depois da visualização, você vai tirar uns minutos para pegar a sua agenda e você vai pensar, já no início do seu dia, vai ser a primeira coisa, antes de atender as demandas de casa. Se for necessário, acorda um pouquinho mais cedo para cumprir essa rotina matinal, cumpre ela por 1 semana e vê como que isso se dá para você, vê como funciona. Nessa rotina matinal, depois da visualização, você vai ali conversando consigo mesmo, você vai definir o que você quer para o seu dia. Que intenção que você vai trazer para o seu dia? Por exemplo, eu quero ser produtiva, eu quero fazer isso, isso, isso. A, B e C. Tá, você quer atingir pelo menos esses resultados. Quer bater esse resultado. Quero ligar para 5 clientes e quero estudar 15 minutos do curso que eu tenho aqui. Você vai ter essa intenção e aí você vai pensar como é que você vai fazer isso? Que momento do seu dia você vai fazer isso? O que você vai precisar ajustar para você fazer isso? Então, quando você estabelece uma intenção e as suas ações precisam estar conversando, o que você definir para o seu dia que você quer realizar, as suas ações têm que ser coerentes, tem que estar alinhado. E a prática da rotina matinal, para variar, você vai ter que escrever. Experimenta, escreva na sua agenda. Porque se está na sua agenda, é compromisso. E aí, se está na sua agenda, aumenta muito a chance de você realizar o que você combinou consigo mesmo, que você se propôs no início do dia. Quando eu falo sobre alinhar,
o que você quer para o seu dia, o que você quer para a sua semana, o que você quer para o seu mês e ajustar, alinhar essas ações, eu estou falando de ser íntegro, de ter integridade. E a Layuma também trouxe isso para vocês na outra aula. Aqui eu quero que você entenda a integridade como ser inteiro, ser coerente, coeso com o que você definiu de intenção e as suas ações. E estar inteiro, ser íntegro, também é não ter ruído, não ter barreira entre o que você vive hoje e o que você quer viver. Porque se tem barreira, se tem uma interferência, entenda qual é essa interferência, peça ajuda, porque a integridade é um ponto importantíssimo para você também atingir os seus objetivos. Eu já falei muito de autorresponsabilidade, que parte que me cabe, o que eu vou resolver. Mas eu quero também deixar para vocês hoje esse conceito de integridade, de estar alinhado, de estar inteiro e de ser íntegro, porque se tem alguma interferência, se você acredita que você não vai chegar nesse novo emprego que você quer, porque o inglês não está legal, isso é uma interferência. Isso é um ponto para você resolver. Se você não consegue ter um clima no trabalho, não está legal, você quer que esteja legal, você quer estar integrado, alinhado com a equipe, e você sente que é a comunicação que está pegando hoje, toma responsabilidade, resolve a interferência, resolve o ruído, porque enquanto tiver interferência, a integridade não está 100%. E se não está 100%, é um empecilho para você seguir adiante. Haja, faça. O plano mental é super importante, mas o que muda o nosso dia a dia, o que traz resultado é a ação. Mesmo que você faça e não dê certo, você fez, você agiu. E aí você já sabe que daquele jeito não é o jeito, deu errado. E aí você tenta de outro. O importante é agir. Um pequeno passo todos os dias. Eu estou trazendo muita informação, depois eu disponibilizo isso para você. Não é para começar tudo de uma vez, não. Opa! Não é para começar tudo de uma vez. Escolhe uma coisinha. Escolhe começar com a visualização. E vai investindo nisso. Continua, é repetição, é prática. Depois você pode trazer a rotina da manhã. Traz a rotina da manhã. Define o que você quer para o seu dia e o que você vai fazer. Coloca na agenda. Depois testa. Não começa tudo de uma vez, não. É um passo por vez. Eu quis também trazer para vocês... Ai, Fernanda, é rotina de manhã, é rotina de noite. Mas olha só, a rotina noturna, olha só o quanto que você aprende, porque você viveu o seu dia. No início do dia, você estabeleceu uma intenção e você se organizou para ter determinadas ações, determinados passos. Se à noite você não faz um balanço do seu dia, você perde a chance de entender o que aconteceu. Você perde a chance de aprender sobre você, aprender sobre os outros. E a rotina noturna é justamente você pegar o seu caderninho, tirar 10 minutinhos do seu tempo. Você não vai tirar, você vai estar investindo. E aí você vai pensar no seu dia. Puxa, o que eu pensei em realizar hoje? Eu fiz isso, mas não fiz aquilo. Tá, se eu não fiz aquilo, o que aconteceu que eu não fiz? O que eu poderia fazer de diferente para ter feito? E aí você aprendeu. Você tem a chance de amanhã fazer diferente, amanhã fazer caber. Se você não passar por essa reflexão, o seu dia, você deixou de aproveitar o aprendizado do seu dia, de aprender sobre você, aprender sobre os outros. E na rotina noturna, outra coisa muito legal de você fazer é o que a gente fala do diário da gratidão.
escrever 3 coisas pelas quais você foi grato. E você pode escrever 3 coisas de positivo, 3 coisas que funcionaram. E isso você está treinando o seu sistema, a sua mente, de sair do que não está funcionando, porque a gente é mestre em olhar o que não dá certo, o que não funciona. E aí, se você praticar todo dia, selecionar, escolher 3 coisas ou mais, você está treinando o seu olhar para o que você quer, para o que você para que funcionou, para o que você fez de bom, no que você cresceu. E isso vai te deixando mais forte todo dia. Para variar, escreve de novo. Escreve, tem o seu caderno, usa isso para o seu crescimento e a sua evolução. Para resumir tudo que a gente conversou hoje, eu falei sobre foco no futuro. Para com essa história de ter foco no problema, no que não está funcionando, no passado. Vira a página, volta para o presente, volta com o olhar para o futuro. Viva agora, é o presente que você muda, é aqui que você funciona, que você pode fazer melhor. Quer se conectar com o presente? Respira. Às vezes a gente está tão no corre-corre que a gente esquece de respirar. E aí o exercício, essa é outra dica, é outra prática que você pode inserir no seu dia. Respira intencionalmente. Tira 1 minutinho, 2 minutinhos para você respirar. E aí você, conscientemente, você presta atenção no ar que está entrando, no ar que está saindo. Isso te traz para o presente. Isso te mostra que é agora que importa. Respira. Põe um alarme para você respirar. Respira 3 minutinhos, 5 minutinhos do seu dia. De manhã, de tarde, de noite. Começa com um pouquinho, depois você aumenta. Eu também bati muito forte para você ter foco na ação, no fazer. Foco também nas suas estratégias. E é o seu caminho que vai importar. Porque muitas vezes a gente valida e quer copiar o caminho do outro. Nesse exercício de respiração e de autopercepção, de se colocar no presente, você vai começar a entrar em contato com o seu caminho, com a sua solução, com a sua tentativa. E aí depois você me conta como que é se apropriar da sua solução, do seu caminho. Falei sobre integridade, sobre ser inteiro e não ter ruído, não ter interferência, porque se tiver interferência precisa resolver. Falei da autorresponsabilidade e trouxe para você que o mimimi, culpar, reclamar é infantil. E aí eu trouxe algo muito poderoso, que é a gente sair desse estágio infantil, adolescente, para entrar na fase adulta. E aí a gente espera que o adulto, como adulto, a gente se responsabilize. E você precisa se responsabilizar pelos seus resultados, pelos seus passos. Eu não tive tempo de falar sobre autoconhecimento, sobre se perceber, se conhecer, porque a hora que você investe no autoconhecimento, investe numa pesquisa que te mostra como você funciona, quais são suas forças, o que você já faz muito bem, o autoconhecimento tem que te deixar forte. O autoconhecimento não é só mergulhar dentro de você e entrar em contato com coisas que você não sabe lidar. O autoconhecimento, ele tem que estar direcionado. Num primeiro momento, ele tem que te deixar forte, te deixar resiliente. E, de novo, gente, começa com uma dica, pratica, vê como funciona. Não funcionou? Passa para outra, testa outra, repete, busca mais conhecimento sobre isso. E aí depois você vai incorporando. Porque tudo começa como acrescentar um mini hábito positivo. Você não vai tirar nenhum hábito do começo, não.
você vai colocar um hábito novo para você e vai repetir até que ele se torne hábito. E aí você vai trazendo novos resultados para você. E aí, para finalizar, quem quiser compartilhar aqui com a gente, queria saber o que vocês... Essa parte final é justamente para você alinhar tudo aí, todas essas informações dentro de você e sedimentar isso, falar sobre o que você aprendeu hoje com essa nossa conversa e o que pode ser diferente para vocês. Nossa, Fê, que fantástico tudo isso. Fala assim, são informações, gente, isso aqui tem muito valor. Isso aqui é muito importante, porque não se trata apenas de definir um plano, não se trata apenas de você criar um processo muito bem escrito, muito bem pensado, mas é de verdade entrar em ação. E muitas vezes o que impede a ação de acontecer não é o projeto, é o alinhamento, né? É o alinhamento. É o comportamento, é essa integridade, é a autorresponsabilidade. Então, fantástico, fantástico, Fê. E nós já estamos aqui no horário, né, para finalizar. Gente, quem quiser depois compartilhar, nós estamos aqui à disposição, queremos ajudar. Mas antes eu queria exatamente isso, Fê, deixar aí os seus contatos, né? Para o pessoal te seguir no Face, no Insta, no LinkedIn, tem o WhatsApp. Então, aproveitem aí. Eu estou no grupo com vocês, estou à disposição. E ali é um grupo de troca que a gente cresce junto e a gente compartilha. Tá? Eu estou lá nas redes sociais, quem quiser conversar mais comigo, eu me coloco à disposição para te ajudar, para caminhar com você e a gente crescer juntos. Obrigada, Laílma, de novo. Obrigada. A Rafa prestigiou a gente. Obrigada, Rafa. Obrigada. Obrigada, Laílma. Rafa. Boa noite. Quem mais que está aqui conosco? A Lourdes, Helena, a Lucélia. Obrigada Helena. Pelo seu tempo. Muito bom, gente. Foi ótimo. Tenho certeza que vai contribuir muito. Então, aproveitem, uma boa noite para vocês e vamos manter contato lá no grupo. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.